Alunos do nono ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou fazer agora nessa atividade, se eu não me engano, é a atividade 20 aí do Classroom. Eu vou fazer a correção das questões da página 113 que eu deixei aí para vocês. Eu vou responder aqui agora e fazer alguns comentários, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, estou aqui então com as questões da página 113. Eu vou dar uma lida na questão, eu vou colar aqui a resposta e eu vou dar uma lidinha e dar uma comentada, tá? Então vamos aqui, começando. Bom, a primeira pergunta está aqui, ela é assim: mencione duas evidências da evolução biológica e cite exemplos para cada uma delas. Se você voltar o livro na página, deixa eu ver aqui, se você voltar o livro na página 105 e 106, você vai ver dois títulos, um em cada página, que é exatamente a resposta que ele quer. Quais são as duas evidências para a evolução biológica? Vou assinalar aqui de vermelho. A primeira, registro fóssil. A segunda, presença de estruturas homólogas, ou seja, estruturas no corpo que têm uma mesma origem, mas servem para coisas diferentes, tá? Aí ele coloca aqui, registro fóssil. Qual o exemplo de registro fóssil? Pegadas e ossos de dinossauros, tá? São registros fósseis que são evidências de evolução. E exemplo de estruturas homólogas. Os membros anteriores dos mamíferos. Vamos dizer assim, as patas da frente, ou os braços, no caso do ser humano. Eu coloquei uma página aí um dia atrás, deixa eu ver se está aqui ainda. Não está aqui. Que mostrava assim os membros anteriores do ser humano, que são os braços, os membros anteriores da baleia, que são duas nadadeiras, os dois membros anteriores do morcego, que são duas asas, ou os membros anteriores de um felino, que são duas patas dianteiras. Todos eles têm a mesma origem, tá? Tem inclusive os mesmos ossos, só que cada um serve para uma coisa. O ser humano é para pegar, para ter a habilidade, né, de construir e tal. Do felino é para se apoiar no chão. O da baleia é para nadar, são nadadeiras, mas dentro tem ossos igual de uma mão. E do morcego, as asas do morcego na verdade são dois braços que evoluíram para asa, né? Os ossos são todos iguais, os mesmos ossos que nós temos aqui na mão, o morcego tem também, mas são bem grandes assim e formam as asas do morcego, ok? Então fica assim a resposta da número 1. Vamos para a número 2. Bom, aqui está a número 2 e ela está bem fácil, é só para a gente completar essas áreas cinzas aí. A gente tem que completar com as palavras corretas. Diz assim, segundo aí tem um espaço, os organismos são imutáveis. Imutável é aquilo que não muda. As espécies que conhecemos hoje sempre tiveram a mesma forma e a manterão enquanto existirem. Que teoria era essa que dizia isso? Que os seres nunca mudavam e que eles sempre foram e sempre serão da mesma forma. Se você olhar no livro, lá no Breve Histórico do Evolucionismo, você vai ver que a primeira teoria é a do fixismo, tá? Fixismo, que era a não evolução, né? Fixismo é de fixo, os seres eram fixos, eles não mudam, nunca mudaram e nunca mudarão. Essa é a teoria do fixismo. Hoje nós sabemos que essa teoria não está correta, né? E o simples fato de você tomar antibiótico para dor na garganta faz com que as bactérias evoluam para bactérias mais resistentes. Isso é evolução, elas ficam mais resistentes e a gente já tem que acabar tomando remédio mais forte com o tempo. Depois aqui, continuando aqui, ó, de acordo com aí tem um espaço, as espécies se modificam ao longo do tempo e muitas espécies atuais surgiram há relativamente pouco tempo. Essa aqui é a vamos ver se vai caber aqui, evolucionismo. Evolucionismo. Então, evolucionismo, os seres mudam. O fixismo, os seres não mudam. Ok? Beleza. É só isso. Vamos para o número 3. Bom, a número 3 está aqui e pergunta assim, o que a teoria sintética da evolução adicionou às ideias de Darwin e Wallace? Bom, Darwin e Wallace criaram a teoria da evolução, né? Tanto é que é chamado de teoria de Darwin-Wallace. Teoria de Darwin e Wallace.
Aí veio depois, muito tempo depois, veio a teoria sintética da evolução. Vou destacar aqui, ó, teoria sintética da evolução. Ela é a teoria da evolução mais moderna. O que surgiu a mais para que surgisse uma nova teoria da evolução, mais moderna do que a do Darwin Wallace? A resposta é os conceitos de genética e hereditariedade. Quando o Darwin e o Wallace estudaram sobre evolução, eles não sabiam nada ainda sobre DNA, sobre cromossomos, sobre os genes, sobre a mutação no DNA. Então eles não sabiam como era o processo de herança genética. Eles sabiam que existia uma herança genética, de pais passavam características para os filhos, mas como era o mecanismo não sabia. Hoje a gente sabe como é a transferência dos genes e aí surgiu então uma teoria de evolução mais adequada aos conhecimentos atuais, tá bom? Que é a teoria sintética da evolução. Vamos para o número 4. O número 4 está aqui e ele diz: faça uma comparação entre a seleção natural e a seleção artificial. Então, existe a seleção natural e a seleção artificial, apontando semelhanças e diferenças. Bom, pessoal, falar rapidinho antes de ler ali. Seleção natural ocorre na natureza, sem interferência humana. A seleção artificial ocorre com interferência humana. Por exemplo, quando o ser humano cria novas raças de cães. Sim, é o ser humano que cria novas raças de cães, misturando cães, você cria novas raças. O Doberman não existia na natureza. Ele foi produzido do cruzamento de outras raças de cães. Até produziu um cão que eles queriam, com a característica do Doberman. Assim foi com o Chow Chow, assim foi com o Shih Tzu, assim foi com o Lhasa, assim foi com o Pinscher, etc. Os cães, eles são o ancestral do cão é o lobo, né? E aí, misturando raças diferentes de cães, foram surgindo novas raças que o pessoal ganha dinheiro aí com variadas formas, né? Isso é uma seleção artificial, foi o homem que fez, ele escolheu os cães para fazer o cruzamento, né, entre eles e gerar os filhotes do jeito que eles queriam. Isso ocorre também com as plantas, a gente seleciona plantas que a gente quer, as melhores ou as mais bonitas, mais saudáveis, para poder plantar a semente e ter as características daquela planta mãe. Isso ocorre com o milho, com o trigo, com a soja. Tá? Existe a seleção das sementes, seleção das melhores sementes, adaptadas a um certo lugar. Então tem lá um milho que vive bem no Nordeste, onde é mais seco, tem um milho que vive melhor no Sul, onde é mais frio, e assim vai sendo feita uma seleção artificial com interferência humana, ok? Então vamos ver aqui. Semelhanças entre as duas. As duas atuam sobre uma variabilidade já existente nas populações de seres vivos, ou seja, já existe uma variedade de seres, não é? E aí essa variedade, algumas vão sobreviver melhor do que outras, vão se adaptar melhor do que outras. Em todos os dois casos, tanto na artificial quanto na natural. Selecionam organismos mais aptos às condições ambientais. Isso quando a natureza faz isso, seleção natural. Ou mais adequado às condições de interesse humano. Aí é a seleção artificial. Ou seja, quando é o ambiente quem seleciona, é uma seleção natural. Quando tem interesse humano, é uma seleção artificial. Ou seja, o ser humano interfere selecionando o que ele quer. Agora, as diferenças entre as duas. A seleção natural é determinada pelo ambiente e a artificial é determinada pelo ser humano. Já falei disso aqui no começo. A seleção natural resulta em adaptações e representa o processo pelo qual ocorre a evolução das espécies. Não tem finalidade, tampouco se destina a um objetivo específico. A seleção artificial só ocorre quando o ser humano seleciona características nos organismos. Então, a seleção natural, na natureza, ela não tem um destino, assim, ela sabe o que está fazendo, né? A natureza seleciona de maneira aleatória. Aqueles que estão mais adaptados têm mais chances de sobreviver. A seleção artificial, ela é o ser humano que seleciona o que ele quer, né? E ele quer uma característica ou outra, ele faz a seleção. Ok? Beleza? Então vamos para o próximo. Número 5 está aqui, ela diz assim: analise as imagens que representam a asa de um inseto e a asa de uma ave e responda. Então está aqui, ó, uma asa de um inseto primeiro, né? Vou assinalar aqui. Aqui você tem uma asa de um inseto.
Está mostrando aqui nervuras, a quitina, que é a estrutura que deixa a asa bem leve, bem fininha, né? E até meio transparente. E aqui embaixo nós temos a asa de uma ave. Então aqui é de inseto, aqui de uma ave. A de uma ave dá para você ver ossos do braço, olha lá, ossos do braço e do antebraço, ossos da mão. Ou seja, a asa de uma ave, na verdade, é uma mão adaptada, é um braço adaptado. O que surgiram aqui? Surgiram as penas, né? Aqui, ó, as penas. Mas tem os ossos da mão aqui, os ossos do braço e do antebraço. Ou seja, é um membro anterior, né? Seriam aqui os braços, se fosse o ser humano, seriam os braços, que foram adaptados para o voo. Aí diz assim, trata-se de estruturas homólogas ou análogas? Explique. E aí depois, como elas indicam a atuação da seleção natural? Bom, elas são homólogas ou análogas. Para saber o que é homólogo ou análogo, eu já expliquei isso no outro vídeo, mas vamos lembrar aqui, ó. Eu peguei isso aqui na internet. Tá bem interessante aqui de observar o seguinte, ó. Você tem asa de morcego, que é um braço. Olha só como é um braço. Osso e ossos da mão. Certo? Isso aqui é um membro de um vertebrado. E aqui você tem os ossos de uma ave, da asa de uma ave. Olha só, osso, e aqui os ossinhos da mão também. Ou seja, os dois têm a mesma origem evolutiva. Era um membro anterior, como se fossem patas da frente, né? As patas anteriores são as de cima, posteriores são as de baixo. Então, isso aqui tem semelhança evolutiva. Eles são homólogos, ou seja, é o mesmo membro, né? Mas com diferentes adaptações. E aqui nós temos a asa de um inseto, que é muito diferente, não tem nada a ver com as asas do morcego e da ave, não tem ossos, né? A estrutura é outra, o animal é totalmente diferente, ele é um invertebrado, no caso é um inseto, né? Então nesse caso, quando você tem estruturas muito diferentes, mas com a mesma função, no caso aqui é voar, né? Estruturas muito diferentes, a asa do inseto e a asa do morcego, isso é uma analogia, são órgãos análogos. Agora, quando você tem órgãos parecidos, mas com diferentes funções, apesar que os dois são para voar aqui, mas um é com a pele, né? O outro é com penas, você tem uma homologia. Então, quando tem parentesco evolutivo, homologia. Quando não tem nada a ver evolutivamente um com o outro, mas serve para a mesma coisa, é uma analogia. Tá bom? Então vamos lá. Nesse caso aqui, a asa do inseto aqui, ó, e a da ave, já tá, a resposta estava lá no desenho que eu mostrei, né? Isso aqui é uma analogia. Eles são asas, mas não tem nada a ver evolutivamente um com o outro. São muito diferentes, né? Então olha só a resposta da letra A. São estruturas análogas. Apesar de adaptadas à função de voar, elas têm origem evolutivas diferentes. Então, um é invertebrado, do inseto, e o outro é vertebrado, que é o da ave. O que pode ser percebido pela sua estrutura totalmente diferenciada, formada por nervuras de quitina, né, no caso da asa do inseto, e por ossos, no caso da asa da ave. Agora a letra B é como elas indicam a atuação da seleção natural. Estruturas análogas são estruturas que apresentam a mesma função, mas que não têm origem comum e estão presentes em espécies que vivem em ambientes semelhantes ou que têm os mesmos hábitos de vida. O caso do inseto e a ave, qual é o hábito comum que eles têm? Voar, não é? O voo é uma característica comum deles. E então eles acabaram tendo estruturas que possibilitam o voo, mas elas são estruturas muito diferentes umas das outras. A asa do inseto é muito diferente da asa da ave. Elas representam características que conferem vantagem adaptativa no ambiente que foram escolhidas pela seleção natural. Ou seja, ter asas vivendo no ambiente terrestre era uma vantagem sobre outros animais. Ele podia voar, o animal podia alcançar ambientes mais longe, né? Ou fugir de predadores com mais facilidade. Então, isso foi uma vantagem que surgiu no primeiro ser que teve uma asa para voar, né? Isso foi uma vantagem para ele. E isso ele passou essas características para os descendentes dele. Tá? Ok, é isso. Vamos para número 6. Exercício 6, ele diz assim: analise o texto e depois responda. Muitas espécies de plantas, mesmo as utilizadas para o consumo humano, como o feijão e a mandioca, apresentam substâncias tóxicas nas folhas, nos caules e nas sementes. Essas substâncias constituem uma defesa contra animais herbívoros.
Duas hipóteses foram levantadas para tentar explicar esse fato. Por que essas plantas têm essa toxina? Para fazer com que os herbívoros deixassem de comer suas folhas, várias espécies de plantas começaram a acumular nesses órgãos toxinas provenientes de seu metabolismo. As plantas que desenvolveram essa tática tiveram vantagem sobre as demais, aumentando sua frequência na população. Vamos ver a hipótese 2. Algumas espécies de plantas tinham entre suas características a de acumular em alguns de seus órgãos toxinas produzidas por seu metabolismo. Essas plantas eram menos atacadas pelos herbívoros, sobrevivendo mais naquele ambiente do que as que não acumulavam toxinas e aumentando sua frequência na população. Aí a pergunta é: qual das hipóteses está de acordo com a teoria evolutiva da seleção natural? Explique. Vamos lá. Se você olhar as duas, a primeira, ela dá a impressão de que a planta ela quer fazer isso, ela quer acumular a toxina. Olha só, vou ler aqui um pedaço de novo. Para fazer com que os herbívoros deixassem de comer suas folhas. Será que a planta tinha consciência para isso, para pensar nisso? Eu vou criar toxina nas folhas para que os herbívoros não se alimentem das minhas folhas. Né? Não, eles não tinham consciência disso. Agora, se você ler o texto de baixo, você vê que é algo de uma seleção natural mesmo, sem consciência. Algumas espécies de plantas tinham entre suas características de acumular alguns de seus órgãos toxinas produzidas por seu metabolismo. Ou seja, não é que a planta queria, isso era característica da planta. Algumas plantas faziam isso. Essas plantas eram menos atacadas pelos herbívoros, sobrevivendo mais naquele ambiente do que aquelas que não acumulavam toxinas, e aí aumentando a sua frequência na população. Como elas eram menos atacadas, elas sobreviviam e elas passavam essas características para suas sementes, né? Que daí nasciam mais plantas com a mesma característica. Mas isso tudo não era consciente, não tinha uma consciência que a planta sabia o que estava fazendo, não. Então, a número 2, com certeza, né? Vamos ver aqui, Lá, ele pergunta então qual das hipóteses está mais de acordo com a teoria da evolução. A hipótese 2, está aqui a resposta. Pois ela envolve uma variabilidade prévia na população, ou seja, as plantas não são todas iguais. Umas têm mais toxina, outras tinham menos. Capacidade ou não de acumular as toxinas. Uma condição ambiental, herbivoria, ou seja, animais que comem plantas, que selecionou os indivíduos mais aptos, ou seja, os animais que comiam plantas, comiam as plantas que tinham menos toxina. Então, acumulavam, as que acumulavam toxina nos seus órgãos foram tendo mais chance de continuar, que então aumentaram a sua frequência na população. Elas iam criando sementes que iam nascendo mais com as mesmas características. Então aqui, passaram essas características favoráveis aos seus descendentes, que aos poucos foi se tornando predominante na população. Ok? Então, ou seja, sem querer, né, isso acabou sendo uma defesa. O fato de algumas plantas nascerem com um pouquinho mais toxina do que outras, fazia com que os animais não comessem as folhas daquela planta. Ela crescia, ficava adulta, criava flor, fruto, semente, e aí nascia a próxima geração, também com as mesmas características dessa planta mãe. Tá bom? Isso é seleção natural. Aí, ao fim, né, só sobrava, no caso da mandioca, aí, que é a macaxeira, o aipim, né, que o pessoal chama, só sobrou mandiocas que tinham a toxina. Né? Claro, hoje em dia tem umas que não tem, né, que foi uma seleção natural feita pelo homem, mas seleção artificial feita pelo homem. Mas, em geral, a planta da mandioca tem a toxina, né? Inclusive, eu já fui, quando era criança, fui brincar de acampamento e achei um pé de mandioca, fui cozinhar lá, pôr numa fogueira, comi, passei mal, fui parar no hospital. Eu sei bem como que é essa toxina aí da mandioca. Ok? Então, beleza. Vamos para a última. Questão 7, vamos lá. Diz assim, é a última, hein? Leia o texto, observe as imagens e responda as questões. Já no início do século XX, então 1900 e pouco, né? Alguns cientistas descobriram evidências de que o milho seria parente de... Aí temos ali uma reticências. Uma espécie de grama mexicana chamada teoscinto. Então, olha só. O milho é parente de uma grama, de uma espécie de grama.
mexicana chamada teoscinto ou teozinto. Depois diz lá: eles descobriram que todos os milhos eram geneticamente mais similares a um tipo de teoscinto do vale do rio Balsas, no sul do México, sugerindo que esta região foi o berço da evolução do milho, ou seja, ali surgiu o milho. Além disso, ao calcular a distância genética entre o milho moderno e o teoscinto de Balsas, eles estimaram que a domesticação do milho ocorreu há cerca de 9.000 anos. Então, olha só, estudando a genética do milho e dessa grama, eles avaliaram que o milho aliás, a seleção do milho começou, né, há mais ou menos 9.000 anos. Com certeza o milho não era grande como é o milho que a gente planta hoje em dia, né? A espiga de milho era bem pequenininha, tá? Os grãos do milho eram bem menores. E aí por que eles são bonitos hoje em dia, né? E com os grãos bem grandes? Devido à seleção artificial feita pelo homem. O homem foi selecionando os melhores grãos para poder plantar e ter as características daquela espiga bonita. E é isso ao longo de 9.000 anos. Então o milho ele evoluiu muito nesses 9.000 anos e continua evoluindo. Olha aqui, olha só aqui a imagem. Nós temos aqui de cima para baixo o teoscinto, tá aqui, ó. Seria uma espiga bem pequenininha, né? Mas é de grama. Depois, no meio aqui, né? Ó, aqui o milho teoscinto. Já é parecido, só que ele tem uma espiga maior, né? E por último, o milho que a gente conhece aqui embaixo, bem maior, né? Então, olha só, é uma evolução aqui, né? Aí diz assim, letra A, o que você entende por domesticação de uma planta? O que é domesticar uma planta? E letra B, por meio de qual processo ocorreu o desenvolvimento do milho atual a partir do seu ancestral silvestre? Então, vamos ver primeiro a questão da domesticação. Bom, domesticar é tornar de casa, né? Ele era lá selvagem e passa a se ter domínio do ser humano. Então, a grama teoscinto, ela era selvagem e ela não tinha muito interesse, né? Até que surgiu ali uma espiga um pouquinho maior que dava para se alimentar dela. Então, o ser humano começou a plantar e escolher os melhores grãos para continuar evoluindo a espiga até chegar nos dias de hoje. Isso foi a domesticação. Então, o que era selvagem virou de domínio do ser humano. Isso a gente faz com os animais também, né? Os lobos eram selvagens até que o homem domesticou ele. Então surgiram os cães. Aí as respostas aqui, ó. Primeiro, letra A. É o cultivo de determinadas plantas, assim como a seleção de características mais convenientes para os interesses humanos. Então a gente passou a ser de casa, a cultivar, a plantar. O ser humano passou a levar consigo as sementes e plantar, não é? Fazer plantações. E, por último, qual foi o processo que ocorreu para o desenvolvimento do milho que nós conhecemos hoje? Foi o processo de seleção artificial. Ou seja, o ser humano foi escolhendo os grãos para poder ter as melhores sementes, né, a melhor espiga, e nós temos o milho como ele é hoje. Pode ser que daqui a 9.000 anos esse milho tenha o dobro, o triplo do tamanho que tem hoje. Ou tenha muito mais sementes, grãos, né, na espiga. E seja muito mais nutritivo e muito mais resistente, né? Pode ser que seja, dá até para plantar, sei lá, no deserto, milho no deserto e ele nasce. Pode ser, daqui milhares de anos pode acontecer isso. Isso aconteceu também com os animais. Um outro exemplo é o boi, tá? O gado, né, que o ser humano cria, ele não era grande como é hoje, 1 tonelada, tem boi de 1,5 toneladas. Eles eram meio menores, com menos massa muscular, né? O ser humano foi selecionando os melhores bois, até hoje a gente tem até prêmio, né? Tem até prêmio para boi e vaca que nascem com características genéticas muito boas. E esses bois e vacas com características genéticas boas, eles são usados para procriação, para nascer filhotes com as mesmas características deles. Mais músculo, né? Maior tamanho, maior resistência a alguns ambientes, ambiente frio, ambiente seco, né? E também resistente a doenças. Isso é seleção artificial. Beleza. É isso, pessoal. Então a gente termina aqui a correção dos exercícios. Você vai corrigir aí, né, o que você acertou, o que você errou. E vou passar um outro vídeo daqui a pouco já com conteúdo novo. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.